Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o Papo Jus, é o podcast da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Eu sou Thaís Ferracini, sou a presidente da associação. Estamos voltando de longas férias aqui, né? E vamos dar o pontapé inicial para essa nova temporada do nosso podcast com um assunto que é de interesse geral, não é um assunto jurídico, é um assunto que é muito importante para toda a sociedade. Aqui comigo hoje eu tenho, para me auxiliar na parte técnica e operacional, como sempre, a nossa desembargadora operadora, Luíse Filgueiras. Obrigada, Luíse, pela disponibilidade, por estar sempre aqui conosco. Seja muito bem-vinda. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é sempre nosso. E o nosso tema de hoje é um tema médico. Nós tivemos aqui um episódio que foi um episódio com uma grande repercussão, em que nós falamos de saúde mental, especialmente no ambiente de trabalho. E então hoje nós resolvemos trazer mais um assunto de saúde, mas agora saúde relacionada à atividade física, longevidade e o que nós temos de interação disso, de reflexo disso na nossa vida profissional. E para falar desse assunto, nós trouxemos dois convidados que são especialistas em questões musculoesqueléticas, né? Relacionadas à atividade física, força, como é que a gente faz para conseguir ter uma vida longa e saudável e produtiva a maior parte do seu tempo. Então, nosso primeiro convidado é o Dr. Henrique Gurgel. O Dr. Henrique é formado pela Faculdade de Medicina da USP, doutorado pela Faculdade de Medicina da USP também no ano de 2011, chefe do grupo de quadril do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Regional Paulista da Sociedade Brasileira de Quadril. E claro, aqui a parte mais importante do currículo dele é meu marido, né? A maior conquista da vida dele. E não é nepotismo, mas realmente é uma autoridade no assunto, por isso que ele está aqui para falar conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que fica muito claro aqui para os ouvintes e para as ouvintes que eu sou alguém que sabe fazer boas escolhas na vida. Fica a dica. Mas, brincadeiras à parte, eu acompanho o podcast há muito tempo, desde que ele nasceu. Que ele é obrigado, inclusive. Eu sei de todo o seu cuidado no preparo de cada episódio, todo o carinho pelo podcast. Estou conhecendo hoje aqui o estúdio, que achei fantástico, ele ao vivo, é impressionante. Então, essa parte de você trazer e aproximar a magistratura da sociedade, eu acho uma ideia fantástica. E abrir essas oportunidades também para outros assuntos, né? Sair um pouco do mundo da magistratura e entrar no nosso mundo, né, Pérola? É um prazer dividir essa mesa com você aqui. Espero que seja proveitoso para todos. Com certeza será. E nossa segunda convidada, não menos importante, a doutora Pérola Grimberg Plappler. É mestre e doutora em medicina pela USP, diretora da divisão de medicina física do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, ex-presidente da Sociedade Paulista de Medicina Física e Reabilitação, ex-vice-presidente e diretora científica da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação e ex-presidente da Abraço Regional São Paulo. Doutora Pérola, seja muito bem-vinda, estamos muito felizes em poder contar contigo aqui. Olha, eu que agradeço, eu nem sabia da importância desse local aqui, eu estou percebendo e estou achando fantástico também, achei a estrutura maravilhosa. Agradeço muito ao Gurgel pelo convite, me senti muito honrada com isso e vou ter muito prazer em realmente estar falando de um assunto super importante, que é a longevidade e que é a qualidade de vida. Então, acho que é bem importante para nós que temos uma vida bem maluca, bem estressante, falar um pouquinho de coisas menos pesadas, né? Para a maior parte das pessoas. Nossa, muito perfeito, obrigada. Né? E como esses assuntos são importantes para a gente conseguir exercer a nossa atividade diária, inclusive profissional, né? Da melhor forma possível, mais produtiva possível também, né? Eu queria iniciar, então, por um lado mais leve, assim, que eu acho que é de interesse
bem generalizado e que diz respeito à atividade física, né? E é uma pergunta muito genérica, por que a atividade física é tão importante para a saúde e para a longevidade? E trazendo isso também, que tipo de ganhos que a gente tem no desempenho profissional realizando, né, praticando atividade física. Henrique? Vamos lá. Prazer começar. Então, quando a gente fala de exercício físico e atividade física, para mim ela é fundamental. E aqui no nosso lado, que é o sistema musculoesquelético, eu vou começar acho que falando um pouquinho dele, né? O sistema musculoesquelético nosso, ele é formado basicamente pelos músculos, é uma estrutura muito grande de músculos que nós temos no corpo, e por dentro desses músculos o nosso esqueleto. Esse esqueleto ele é formado pelos ossos, que eles precisam ser fortes, e a conexão de um osso com o outro, que são as nossas articulações. Essa conexão, esse contato de um osso com o outro, essa extremidade, a gente tem cartilagem, e é aí que a gente consegue ter os movimentos. Então, quando a gente faz atividade física, e aqui eu acho que eu quero pegar principalmente no fortalecimento, acho que é um tema que talvez eu traga um pouco mais frequente aqui na nossa conversa, a gente vai conseguir ter uma estrutura forte para aguentar bem o nosso dia a dia, e também com um bom movimento. O exercício físico já é uma coisa muito clara, que ele promove a lubrificação da cartilagem articular. Então a gente consegue ter um corpo forte, com uma boa estrutura e com um bom movimento, uma boa flexibilidade. Isso já dá para a gente fazer agora esse link claro com o nosso dia a dia, em que a gente precisa caminhar, carregar peso, pegar objetos em lugares diferentes, em cima, atrás. São movimentos que a gente precisa fazer e que exigem desse nosso corpo justamente força e movimentação, flexibilidade. Então é fundamental que a gente pratique atividade física. Colocando mais algo também em relação ao nosso sistema musculoesquelético, que eu acho que é muito importante quando a gente fala em longevidade, em terceira idade, é a questão de equilíbrio e coordenação motora. Então, o exercício também traz equilíbrio e coordenação motora. Isso é muito importante e a gente sabe que um bom equilíbrio e uma boa coordenação também vão evitar quedas e as consequentes fraturas que vêm dessas quedas. Trazendo um pouco para o meu lado, para o quadril, quando você tem uma fratura do quadril, é algo bastante grave, é cirúrgico, você precisa operar. E depois de um ano da cirurgia, alguém que reabilita bem, a gente sabe que menos da metade dos pacientes voltam a estar tão bem quanto antes da fratura. Geralmente eles pioram um pouco. Então, demonstrando a gravidade de tudo isso. Em fraturas já em pessoas de idade mais avançada, é isso? Isso, exatamente. A fratura do quadril ela acontece tipicamente na pessoa de mais idade, né, associada um pouco à osteoporose. Então, é algo que a gente precisa evitar a todo custo, né? E a atividade física também tem esse ganho. Acho que uma última coisa que eu queria falar de atividade física também é a questão do humor. A gente sabe que o exercício físico ele libera diversos hormônios. Posso citar dois importantes, que são a endorfina e a serotonina, que estão associadas à melhora do humor. Então isso ajuda em dores, pacientes controlam melhor as suas dores, ajudam pacientes com depressão, com ansiedade, que é algo tão frequente também hoje em dia, né, Pérola, na nossa sociedade. Então tem todo esse benefício também. Então, como eu falei, são diversos benefícios. Pérola, acho que... Bom, o Gurgel foi super amplo, adorei o que você falou. O que eu queria comentar é o seguinte: quando a gente vê um símbolo de idoso, qual que é o símbolo que a gente vê? O indivíduo, que aparentemente é um velhinho, curvado, segurando uma bengala. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o envelhecimento está extremamente ligado à parte motora. A parte motora é o que o Gurgel já falou: músculo, esqueleto, articulação. Quando a gente vai envelhecendo, a gente tem 3 doenças fundamentais que vão ocorrendo. A gente tem a osteoporose, que é uma doença do osso, em que o osso vai ficando cada vez mais frágil, podendo se quebrar com pequenos traumas, que é o que acontece nas fraturas do quadril. O paciente que, por acaso, não tem uma boa força e nem um bom equilíbrio, ele acaba caindo
quebrando o quadril porque o osso dele não está bom. A outra doença que a gente tem e que é muito recente o conhecimento dela é a sarcopenia. A sarcopenia é a diminuição de força generalizada que as pessoas têm. E essa diminuição de força leva essas pessoas a terem uma grande dificuldade de caminhar, uma grande dificuldade de se levantar da cadeira, por exemplo. E isso acaba levando a uma grande dificuldade e uma incapacidade importante. E a terceira patologia, que o Gurgel também está cansado de operar pacientes dessa terceira patologia, é a artrite ou artrose. A gente chamava de artrose, mas hoje o nome mais correto é artrite, porque é um processo inflamatório, então a gente mudou o nome dela. E a artrite também, que é o que acomete as articulações, também é super importante. Uma coincidência é que essas 3 patologias têm como principal tratamento, um tratamento absolutamente sem discussão, atividade física. O exercício é importante para formar osso. Se eu não tenho uma sobrecarga, eu não consigo formar osso de forma adequada. O exercício é importantíssimo para os músculos, então quanto mais exercício, e o Gurgel já chamou atenção para musculação, exercícios resistidos, são os mais importantes, são exercícios que dão equilíbrio, a coordenação e a força e a capacidade das pessoas se locomoverem, se deslocarem, então é extremamente importante, é sinal de independência você ter um bom músculo, e exercício também é muito importante para a cartilagem. Os exercícios, o músculo bom na cartilagem, ele absorve uma grande parte do impacto. Então o impacto, em vez de ir só para a cartilagem e lesar essa cartilagem, ele se dissipa no músculo e dessa forma você tem um melhor equilíbrio, melhor coordenação, melhor cartilagem. Então a junção dessas 3 patologias, elas têm em comum o tratamento mais importante ou a prevenção mais importante, que é exatamente a atividade física. Então é sinônimo de independência, de qualidade de vida, de autonomia, então, super importante. A sarcopenia está relacionada a ter pouca massa muscular, é isso? A sarcopenia baixa massa muscular, mas que interfere muito na força muscular também. Então você começa a ter baixa massa e com isso você tem pouca força muscular. Sabe qual é o teste que a gente faz para sarcopenia, que é um dos principais? Sentar e levantar 5 vezes de uma cadeira sem apoiar os braços. Isso mostra que você tem capacidade de quadríceps, que é o músculo da coxa, que é o músculo mais importante da coxa. Então, se você tem um músculo bom, você consegue sentar e levantar, senão você não consegue fazer isso. E esse é um dos exames ou dos testes que a gente faz para saber se o indivíduo tem ou não sarcopenia. Já dá para testar em casa, né? E se consegue ou não. Acho que todo mundo vai testar, né? Já dá para testar em casa, senão já pode se matricular na academia. Perfeito. Eu queria, na verdade, até então, trazendo isso um pouco para a nossa realidade de trabalho, né? Nós aqui, tanto da magistratura, como eu acho que, assim, as profissões jurídicas como um todo, nós trabalhamos o dia inteiro sentados, lendo e escrevendo. Basicamente, digitando hoje em dia, né? Lendo e digitando hoje em dia. Então, o que eu queria perguntar, na verdade, é se existe uma relação me parece que sim, né? Entre a atividade física e a prevenção de lesões que decorrem, inclusive, dessa rotina, desse dia a dia muito sedentário, né? Que nós acabamos tendo na profissão. Perfeito, com certeza eu acho que existe esse link, né? As pessoas que trabalham muito sentadas no computador, acho que com certeza é o caso da magistratura, dos juízes, das juízas, e de muitas pessoas, de muitas profissões, quando ela fica muito tempo numa determinada posição, é algo insalubre. Eu acho que só quem vive do lado para ver, eu me lembro até quando você era juíza substituta em Corumbá. Não, titular. Titular. Quando eu me titularizei. Titular. Então, perdão. Que eu fui com você lá e eu passei um dia com você assistindo lá e eu estava, assim, fazendo outras coisas enquanto você trabalhava e é impressionante realmente você ficar várias horas numa mesma posição, sentada,
Isso por si só já é algo bastante insalubre. A gente pode falar um pouco de ergonomia de trabalho para quem trabalha sentado. Então você precisa de uma cadeira que você apoie os seus pés, que você tenha geralmente uma flexão de 90 graus entre tronco e coxa, coxa e joelho. Então a altura da cadeira varia de acordo com a altura de cada um. Você deve preferencialmente apoiar os seus braços, então cadeiras que tenham apoio é bom. Tipo braço, assim mesmo? Tipo, isso, exatamente, tipo braço. E o computador deve estar mais ou menos no nível do seu olho. Você não deve nem olhar muito para baixo, nem muito para cima. Já tô errada aqui. Então... Mas esse é um grande problema, Então, só te interrompendo, viu, Gurgel? Claro. À vontade. O problema é que a gente usa muito laptop e o laptop ele é Sim. muito baixo. Então a gente deveria pelo menos colocar um teclado separado e colocar o laptop numa altura mais adequada, porque você fica o tempo todo olhando para baixo. Pra baixo. Fora as pessoas que ficam deitadas na cama trabalhando, né? Não. E aí colocam no certeza. colo, então é pior quieta. ainda. E os celulares, né, Pérola, hoje em dia, a pessoa assiste celular, a criança logo no começo já tá com o pescoço curvado, né? Então, assim, essas posições, na verdade, posições que você tem que ficar muito parado, elas são ruins para o corpo. Então, a gente sempre orienta também a tentar, ao longo do trabalho, levantar um pouco, caminhar, mudar um pouquinho essa posição. E tudo que a gente falou aqui é muito importante. Você ter uma boa musculatura, um bom equilíbrio de todo o seu corpo, isso é fundamental para você tentar minimizar as lesões, né? A gente está cansado de ver lesões, por exemplo, de mãos, punhos, ombros, em pessoas que trabalham muito no computador, né? E as pessoas que trabalham muito em coisas braçais, aí outra área, de novo, muito importante, um corpo forte, um corpo com uma boa mobilidade. Então esse link, para mim, ele é bem claro. Eu queria trazer um pouco o tema de reabilitação também, porque eu tenho interesse pessoal nisso. Eu estou aqui com 3 semanas de uma cirurgia de reconstrução de LCA no meu joelho direito. Ligamento do joelho. Na verdade, eu queria, porque assim, é impressionante como no dia anterior à cirurgia você tem a coxa de um jeito, no dia seguinte parece que seu músculo desapareceu. Eu fiquei muito impressionada com isso. Então, queria te perguntar, Pérola, essa importância na reabilitação, que tipo de exercício que é mais importante para se recuperar, para conseguir chegar, voltar, vamos dizer assim, ao que Eu vou se te era falar antes. isso, mas eu vou te falar uma coisa antes, que eu acho que também é muito importante. A gente sempre acha que atividade física significa eu colocar uma roupinha e ir para academia. Atividade física não necessariamente precisa de ir para uma academia, porque tem gente que odeia academia. Então, eu não vou fazer atividade física por causa disso. Então, atividade física é caminhar, subir escadas, por exemplo. Fazer exercício em casa, você não tem peso? Não tem problema. Pega uma garrafa de refrigerante, de água e vai fazendo exercícios também. Então, a gente tem 3 tipos de exercício que servem tanto para prevenção de todos os problemas como para o tratamento. E os exercícios são aqueles que te dão exercícios resistidos, que te dão mais força e hipertrofiam a sua musculatura. Os exercícios aeróbicos, que são aqueles que te dão capacidade respiratória, que também são muito importantes. E os exercícios de alongamento, que a gente sempre esquece e são muito chatos, mas têm que ser feitos também. Então, as pessoas que têm um equilíbrio entre esses 3, então, tem músculos fortes, tem uma boa capacidade de fazer um movimento sem se cansar, e tem um bom alongamento, são pessoas que conseguem melhorar e fazer a sua atividade de forma correta. Para fazer a reabilitação, a gente tem que saber especificamente o que mais que está te faltando. Que tipo de exercício está te faltando mais? Então, você acabou de fazer uma cirurgia de joelho, a atrofia é brutal. A gente muitas vezes tem bloqueio do joelho, do quadríceps, né, do músculo da coxa. Isso pode acontecer também em algumas cirurgias. E esse bloqueio, você tem que destravar isso, você tem que recomeçar a fazer as atividades para voltar a fortalecer essa musculatura, para voltar a ter o desempenho adequado da articulação. A articulação que tem algum desequilíbrio da musculatura, então eu tenho um quadríceps ótimo, mas eu não tenho fortalecimento da parte de trás, eu começo a ter uma alteração e uma repercussão na minha articulação. Que eu começo a fazer movimentos, eu começo a deslocar de forma diferente a parte de baixo e a parte de cima. Então eu tenho que ter um equilíbrio de musculatura também e tenho que ter um bom alongamento também, porque senão eu tenho tudo encurtado. A sobrecarga na articulação também aumenta muito, porque ela está toda apertada, porque a musculatura está tão tensa, tão curta, que eu acabo tendo maior pressão também das articulações. Então, quando você fala em reabilitação, você sempre está falando de fortalecimento,
de alongamento e de capacidade de fazer os exercícios. Então, os 3 são muito importantes. Eu quero aproveitar e falar um pouco de reabilitação, né? Justamente você está vendo como é uma reabilitação. Você que é jovem, né, Thaís? Jovenzinho. Tá vendo como é difícil uma reabilitação de uma cirurgia do joelho. Você imagina uma pessoa de idade que precisa fazer, como eu falei, uma cirurgia no quadril, ou muitas vezes a pessoa nem precisa fazer uma cirurgia. São várias as fraturas que acontecem em uma pessoa de maior idade, por exemplo, fraturas da região da bacia, eu cuido bastante, e que você não opera, o tratamento é conservador, ou seja, precisa de 2 a 3 meses para aquela fratura ficar bem, consolidar, mas é um período que a pessoa tem uma perda óssea e muscular, principalmente, muito grande, muito significativa. Então, essa pessoa, quando ela volta de uma maneira muito ruim se ela não fizer uma reabilitação muito bem feita. E a gente está falando aqui tanto em fisioterapia, em estimular essa musculatura todos os dias, e também alimentação adequada para que ela consiga não perder muito músculo, tá? Ou evitar justamente esse período que ela fica mais parada. Então, é fundamental, né? Algo que é muito importante. E quanto mais velhos nós ficamos, mais difícil é de recuperar essa massa magra? Como que é a massa muscular? Com certeza, né? O envelhecimento não favorece absolutamente nada. Pra nada, né? Não, sim. A sapiência. Até você começar a esquecer a sua sapiência. Não, mas é muito importante, né, Pérola? Eu acho que assim, com a idade, a gente geralmente tem mais dificuldade em ingerir bons nutrientes, né? E para músculo a gente está falando em proteína. Não é fácil a pessoa de idade ingerir uma quantidade boa de proteína. E não é fácil a pessoa também fazer uma reabilitação quando ela tem dor. É difícil, né? E quanto mais idade a gente tem, a gente sabe que mais turrão às vezes a gente fica, menos a gente quer. Então a gente tem essa dificuldade também. E a questão da proteína para mim é muito importante, né, Pérola? Eu acho que assim, a gente, para vocês terem uma ideia, a gente precisa, para uma manutenção adequada da musculatura, a gente fala manutenção, a gente precisa em torno de 1 grama por quilo por dia de proteína. Então, uma pessoa de 75 quilos precisaria de 75 gramas por dia, isso para manutenção. Quando a gente pensa em ganhar mais músculo e numa idade mais avançada, que já se perde um pouco de músculo, a gente precisaria até um pouco mais do que isso, talvez 1,2, 1,5 gramas. Um bife tem 25 gramas, então a gente está falando, ou 4 ovos. Então a gente está falando aqui numa pessoa ingerir 3 bifes por dia, é uma pessoa de idade, não é fácil, né? Então é um desafio. Hoje a gente tem alguns suplementos que ajudam nisso, em que a gente está começando na medicina. Também é um campo novo, né, Pérola? Tudo isso é um campo novo para a medicina também. Então a gente está entendendo que a gente precisa nutrir melhor essa pessoa de idade para que ela consiga também ganhar músculo com o fortalecimento. É nutrição mais o exercício. Funcionam juntos, né? Sem dúvida. Sabe o que eu diria? Que o envelhecimento é novo. A gente não tem essa idade que a gente está assumindo hoje em dia, é uma novidade para todo mundo. Então nós estamos tendo que aprender de que maneira as pessoas estão evoluindo, de que maneiras as pessoas estão envelhecendo, para a gente saber o que fazer. Então esse é um dos grandes problemas também que a gente tem. A proteína, de novo, ela é importantíssima. E onde a gente mais encontra proteína? Carne, né? O que acontece com o velhinho? Ele já não tem mais dente, então ele tem dentadura que dificulta muito a mastigação. Ele não tem vontade de comer, então é uma tortura, nada tá bom. Eu lembro da minha mãe falando, ela sempre foi uma pessoa que cozinhou muito bem, ela tinha um paladar excelente, nada satisfazia. Não, isso não tá bom, a gente estava achando a comida deliciosa, não, isso não tá bom. Então, realmente a gente ainda luta contra esse tipo de coisa, essa falta de vontade do idoso comer. E aí você tem que entrar muitas vezes com suplementos. E mais uma vez, a coincidência dessas 3 doenças que acometem o aparelho músculo-esquelético. A proteína é fundamental para todos. É fundamental para eu conseguir fazer osso, é fundamental para eu conseguir fazer músculo e é fundamental para articulação. Então, a quantidade de proteína que eu como, ela não vai só para o músculo, não vai só para o osso, não vai só para a articulação, ela vai para tudo. É fundamental que a gente tenha
uma boa atividade. E uma outra coisa que a gente tem que falar de atividade também é que você fazer atividade física, tem um trabalho que eu lembro que eu li que faz um tempo atrás, que eu achei muito legal, que as pessoas que eram mais ativas tinham uma memória melhor do que as pessoas que ficavam acamadas. Por exemplo, eles fizeram esse trabalho com pessoas acamadas em hospitais e pessoas ativas na sociedade. Então, as pessoas ativas, elas têm um raciocínio mais rápido, elas são mais rápidas para julgar as coisas, melhora a memória. Então, mais uma coisa da atividade física que é absolutamente fundamental. E atividade, alimentação e sono são os três pilares, eu acho, de um envelhecimento saudável. Melhora para julgar as coisas, me lembra alguma profissão, hein? Depois a gente pode discutir um pouquinho, falar um pouquinho do sono também, assim, rapidamente. Claro. Acredito que seja importante. Mas ainda, já que estamos falando de alimentação, falando da importância da proteína e da carne, e quem é vegetariano faz como? Nossa, esse é um grande problema que a gente tem. Os vegetarianos acabam tendo muito mais chance de ter todos esses problemas do que os que comem alimentação com carnes, inclusive. Muitas vezes eles têm que fazer suplementação. Muitos não aceitam nem fazer a suplementação proteica que vem de animais. E, em geral, essa proteína ela vem realmente do boi ou do porco. Sim. Então, é um outro problema. Existem também alguns colágenos, que na verdade são as proteínas que são de origem vegetal, mas eles não têm o mesmo poder da proteína animal. Não tem a mesma qualidade. Não tem. Nós não somos carnívoros à toa, né? Eu acho que a gente está lutando contra uma cadeia que é natural, né? A gente não come bicho porque a gente é ruim, a gente come bicho porque a gente precisa dessa proteína animal. Faz parte da natureza. Da natureza, né? Exatamente. Mas fica a possibilidade de suplementar com esses suplementos que têm origem vegetal, né? Quase nem é só possibilidade, mas é obrigação. Né? Que essas pessoas acabam ficando muito depletadas do ponto de vista de proteína mesmo. Especialmente com a idade, né? Especialmente com a idade. Não, com a idade existe uma fraqueza natural, né? A gente sabe que 60, 70, 80 é muito comum a gente ter uma perda de força, isso é claro. Então, justamente, a gente precisaria aumentar tanto a ingesta de proteína quanto a atividade física. Então, a Pérola colocou muito bem logo no começo, quando você falou do velhinho da bengala, né? É uma visão absolutamente oposta que eu tenho de envelhecer bem, de longevidade, que é um tema que você colocou no começo aqui da nossa conversa. Então, para mim, o velhinho, ele é o contrário, ele tem que fazer mais atividade, ele tem que se alimentar melhor, porque senão ele vai realmente decaindo, bengala, ficar sentado, televisão, costurar, aquelas coisas que a gente fala e que eu acho que é um final ruim da vida. Eu acho que a gente tem que viver bem, tentar viver o melhor possível até o final das nossas vidas. Isso acelera até a parte cognitiva em decaimento. Né? Como a Pérola, está tudo relacionado. Perfeito. Então vamos falar do sono e do estresse também. Vamos falar dos dois, porque eu acho que são duas. O sono, eu acho que a sociedade moderna quase que nos impõe não dormir direito, né? E o estresse que é muito presente nas nossas profissões, nas nossas vidas, aqui na vida dos nossos ouvintes. Então, vamos falar sobre a relação desses dois elementos, né? Do sono e estresse, sobre essa saúde física e mental também, e longevidade. Pérola? Olha, o sono é fundamental. A gente erra em várias coisas em relação ao sono. Primeiro que a gente acaba não tendo uma rotina de hora de dormir e hora de acordar. Hora de acordar a gente até muitas vezes tem, mas hora de dormir a gente não tem. A gente dorme muito tarde, a gente perde um período em que a gente tem uma renovação e essa renovação acontece depois das 10 horas da noite. A gente vai dormir a 1, você perdeu 3 horas desse período em que existe essa renovação. Então, é um outro problema. A gente... você acorda no meio da noite, a primeira coisa que você faz é pegar seu celular para ver que horas são. E aí você vê que entraram 4 notícias, aí você vai ver as notícias que entraram. E aí você perde o sono. E aí você perde o sono, você tem dificuldade de dormir de novo, você não dorme num ambiente completamente escuro. Se eu dormir num ambiente completamente escuro, provavelmente eu não vou levantar hora nenhuma. Eu vou continuar dormindo, então eu preciso da luz para conseguir acordar. Então eu deixo a janela, só fecho cortina. Dizem que está completamente errado, mas eu não consigo fazer de outra maneira. Então,
a gente comete vários erros. O fato de você estar estressado, o fato de você não desligar o celular algum tempo antes de você deitar, e você se desligar das notícias que te dão desconforto, você acaba tendo um sono ruim também. Então, a gente tem vários erros em relação ao sono. Você sabe que a higiene de sono deveria ser uma obrigatoriedade da gente, né? A gente deveria saber exatamente o que é que teria que ser feito para você tentar ter um sono melhor. E só faz isso quem já está desesperado porque não consegue dormir mesmo, toma vários remédios. Esses remédios são muitas vezes indutores do sono, mas muitas vezes eles não te dão o relaxamento que você precisa, nem o bem-estar que você precisa durante o sono. Então você acaba tendo ainda um acúmulo de sono ruim. E esse sono ruim está muito ligado a algumas doenças também, né? Então, por exemplo, a fibromialgia, que são aquelas dores generalizadas, muitas vezes as pessoas começam a ter essas dores porque elas não têm um sono adequado. Então, elas não descansam, começam a ter várias dores, isso fecha um círculo vicioso e só piora tudo. Então, o sono é fundamental e a gente não valoriza como deveria. Você sabe que recentemente, falando de sono, eu descobri que sono é uma especialidade médica agora, há pouco tempo, né? Foi um colega dar uma palestra lá no nosso Instituto de Ortopedia, que era especialista em sono. Agora, como ortopedia, como cardiologia, sono virou uma especialidade. E que bom que isso aconteceu, porque realmente, assim, se a gente pensar que o dia tem 24 horas e a gente passa praticamente um terço do dia dormindo, e na nossa evolução como seres humanos isso não mudou, desde muito tempo atrás até agora, significa que isso é importante, senão já teria mudado. Se a gente entender que dormir menos é melhor, às vezes alguns insistem nisso, isso seria algo que os mais evoluídos sobreviveriam e as pessoas iriam dormir. Seleção natural. Então, assim, dá para a gente entender a importância que o sono tem na nossa vida. Ainda não existe nada que consiga regenerar tão bem o nosso cérebro. A gente precisa descansar. O sono é fundamental, principalmente para o cérebro. Ele está relacionado a você manter o cérebro, ele descansa com um bom sono, então ele está preparado justamente depois para um estresse, para uma rotina de trabalho, então ele é fundamental nesse sentido, né? Então, e aqui fazendo um link já com exercício físico tem tudo a ver com sono também. Quem pratica mais exercício físico, claramente também tem um sono melhor. Talvez fique mais cansado fisicamente, a questão dos hormônios, então a pessoa consegue descansar melhor também. Então a gente está falando de um ganha-ganha, mas é preciso dormir bem sim, sem dúvida nenhuma. O Gurgel, tem outra coisa importante em relação a sono, que eu tenho certeza que você também tem que fazer, que é orientar colchão e travesseiro. Então as pessoas dormem em colchões que você não lembra de trocar colchão, né? Então, de repente você está com dor nas costas, você não sabe de onde vem essa dor, mas é engraçado, porque quando eu tô deitada, dói muito. A hora que eu levanto, eu tô morrendo de dor. Durante o dia, a dor desaparece. Isso muitas vezes está muito ligado ao tipo de colchão que você tem. Então, um colchão ruim, que já não tem mais firmeza, que já tem uns buraquinhos, que você nem percebe, mas o corpo percebe. Então, isso é importante também. Um bom travesseiro, um bom posicionamento na cama para você dormir. Dormir de barriga para cima não é bom, dormir de barriga para baixo é o pior. Então tem que dormir de lado, tem que ensinar as pessoas a dormirem direito também para que elas consigam ajudar. Não é só o horário de sono, não é só alimentação. Você tem uma dieta muito pesada antes de deitar, se a pessoa tem refluxo, ela está perdida, ela não vai conseguir dormir direito. Então tem vários fatores que interferem no sono também. E isso que você falou da vigília, né? Se você tem um bom sono, você tem uma boa vigília também. Você morre de medo de dirigir no dia seguinte quando você teve uma péssima noite de sono, né? Que você sabe que você vai ficar sonolento, você sabe que você vai ter menos atenção. Então, mais uma vez mostrando que o sono é fundamental também para a qualidade de vida que você vai ter no dia seguinte. E se eu tiver muito sonada no dia seguinte, eu vou estar péssima. Eu vou estar muito mais estressada em relação a essa minha falta de sono. Então, aí vem mais um fator para o estresse. Eu não consigo me concentrar. Por que eu não consigo me concentrar? Provavelmente uma das causas é você ter ido dormir muito tarde, não ter dormido direito. Então você começa a ficar cansado, o seu cérebro não descansou e você tem que usar outros recursos para fazer isso. E como é que vai conseguir se concentrar para trabalhar, para desempenhar adequadamente, né, as suas funções normais, não só no trabalho, mas no dia a dia? Aguentar o dia a dia. Aguentar, né? Isso. Fica bem complicado. Queria avançar um pouquinho aqui. E aí falar um pouco sobre
mais tecnicamente, assim, sobre a tua área. Vamos falar sobre o quadril, né? Então, sobre a biomecânica do quadril, porque a gente percebe no dia a dia o quanto que, em termos de envelhecimento, essa é uma articulação que sofre e que leva a danos que podem ser reversíveis, né? Que bom, então vamos entrar agora na parte mais importante da nossa conversa. Mas assim, falando um pouquinho do quadril, eu acho que eu vou estender o quadril a algo que a gente chama hoje de core, que é o núcleo, né? O core aí, ele vem do inglês e, na verdade, ele quer dizer centro, núcleo. E hoje é algo que a gente ouve bastante no nosso meio, tá bastante difundido também, que é o que a gente chama de core. Core seria o centro do corpo. Então, a gente está falando aqui dos 2 quadris, a importância deles também, da região abdominal, né, do abdômen nosso, musculatura abdominal, e da região do final da nossa coluna, da coluna lombar, lombosacra. Então, essa região, que é o centro do corpo, é muito importante ela estar bem fortalecida, porque a gente precisa dela para fazer tudo na vida. De novo, né, voltando ao começo, para a gente caminhar, para a gente levantar, para a gente sentar, para a gente fazer diversos movimentos, a gente precisa dessa região bem trabalhada, bem forte. Para vocês terem uma ideia, a lombalgia é uma doença, né, a dor lombar, ela é extremamente frequente na nossa vida. Tem estatísticas que mostram que 80% dos adultos já tiveram ou ainda vão ter alguma dor forte na região lombar. Então, a nossa coluna sofre com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho. E é preciso fortalecer muito essa região. Com o nosso peso também, sem dúvida. Então, essa região do core ela é importante tanto por ela mesmo, como também para que as outras regiões mais apendiculares do corpo, então o joelho, o ombro, o cotovelo, para que eles exerçam bem as suas funções, a gente tem que estar com essa região central bem forte. Então, isso é muito importante ser trabalhado, e é engraçado que muitas vezes são as máquinas que você vê menos pessoas nas academias, né? As máquinas de abdominal, de lombar, você nunca vê ninguém lá. Mas uma boa máquina é a do glúteo, porque o glúteo também está envolvido nessa história, né? É verdade, o quadril está um pouco melhor, né? Nós só vemos as mulheres, né? As mulheres são mais evoluídas, hein? Você vê que nessa questão... Acho que é algo que vale muito a pena a gente repensar e não deixar de lado essa região central do corpo. O meu grande contato com o quadril são as fraturas por osteoporose, né? Então, a gente, lá no IoT, a gente tem um grupo que é um grupo de geriatria, junto com fisiatria, junto com ortopedia, e que é um grupo que trata exatamente as fraturas do quadril. Então, o número de fraturas é absurdo, o paciente cai, ele tem uma queda da própria altura, que a gente chama, então ele está andando, caiu e quebrou, não deveria quebrar alguém que tem isso, e a gente acaba tendo um contato grande com eles, e o Gurgel falou já no começo que essas pessoas têm uma sobrevida menor, e quando sobrevivem, elas têm uma qualidade de vida pior, porque menos da metade consegue continuar fazendo aquilo que fazia antes. Então você vê a degeneração, né, da vida dessas pessoas, quando eles têm uma fratura de quadril. Então, é muito sério. E vou puxar o tópico de tratamento adequado medicamentoso também, porque muitas vezes pacientes com osteoporose grave, que já tiveram fratura de quadril, não são diagnosticados como tendo osteoporose e não são tratados. Isso é um gravíssimo problema, porque elas vão ter a outra fratura do outro quadril depois. Sim. Vão ter fratura de coluna e vão ter outras fraturas se elas não forem tratadas. A fratura de punho é a primeira, mas a fratura de quadril, ela vem depois, sem dúvida nenhuma. A gravidade é diferente, né? Gravidade diferente. Mas o grande problema é que quando você tem a fratura de punho, que é quando o paciente cai, quando ele é projetado para frente e vai se apoiar, então ele ainda tem esse reflexo de apoio. Se ele fosse tratado nesse momento para osteoporose, ele provavelmente não teria as outras fraturas. Sim. Como ele não é, porque ninguém lembra disso, ele acaba quebrando o resto, aí vai quebrar o quadril e é um grande problema. E o tratamento da osteoporose é bastante eficiente? Bastante eficiente. A gente, felizmente, tem bastante recursos, muitos medicamentos que hoje em dia, muito bons para osteoporose e que tratam realmente a doença. Perfeito. Eu acho que falando um pouquinho, então, de fratura do quadril,
Acho que vale a pena a gente alertar as pessoas, primeiro para casa, o cuidado dentro de uma casa de alguém que tem mais idade. Então, é incrível que a gente repete a história, mas sempre a gente ouve a fratura acontecendo de uma maneira muito comum, que é a pessoa de idade, que à noite precisa levantar para ir no banheiro, algo extremamente comum. Ela levanta, às vezes ela não quer acender a luz para não incomodar o companheiro, a companheira que está lá do lado. Ela já não tem um equilíbrio muito bom, a gente está falando aqui justamente de atividade física para equilíbrio, mas são pessoas que precisam ir no banheiro com um equilíbrio que não é muito bom e com uma iluminação que não está muito boa. Se tiver alguma coisa no caminho, famoso tapetinho do banheiro, ou algo que atrapalhe, ela vai escorregar, tropeçar, cair e quebrar. Então, começo falando aqui para as pessoas cuidarem dessa estrutura da casa, deixa o ambiente sempre bem iluminado, fale para essas pessoas de idade, quando for ao banheiro, terem cuidado, tentar prestar um pouco mais atenção para evitar que isso aconteça. Então, acho que é importante também deixar esse recado aqui, nessa situação que é muito comum, né? A gente vê reiteradamente, hoje mesmo um colega meu me mandou uma mensagem que o pai dele quebrou agora a região da bacia ontem nessa situação de acordar à noite para ir no banheiro. Então, um alerta aqui para todos. É para esquecer tapetinho, né? Esquecer tapetinho, exatamente. Nada que escorregue. Eu preciso lembrar que a gente tem alguns idosos que não lembraram que eles são idosos. Então, eles sobem laje, eles sobem árvore. A gente tem algumas quedas também que não são da própria altura, mas o cara acaba quebrando porque ele fez alguma atividade um pouco mais intempestiva para a idade dele do que deveria ter feito. Mas aí talvez seja um idoso que a gente deva valorizar um pouco também, né, Perola? Falando um idoso que faz atividade. Gurgel, provavelmente é um idoso que... um pouquinho de medo a gente tem que ter, entendeu? Termo, Juízo, verdade. Olha, subir em telhado, ninguém deveria, nem jovem e nem velho, né, gente? Sem proteção, sem os EPIs, deixa pro profissional que vai equipado. Que sabe o que tá fazendo. É perigoso, não adianta, né? Eu tive um tio que caiu assim, subiu no telhado, caiu, bateu a cabeça. Enfim, uma tragédia. Podem ser fraturas graves. Exato. Um pouquinho de temperança também, né? Já que nós estamos às vésperas do Dia da Mulher, estamos aqui no mês da mulher, eu queria trazer essa mesma discussão, mas para o universo mais feminino mesmo. E falando em envelhecimento, a gente já pensa numa mulher que está entrando ou entrou já, envelhecimento com certeza já entrou na menopausa. Queria saber se essa fase da vida implica em algumas alterações que podem gerar mais ou menos degeneração, nesse tópico mesmo que nós estamos falando, né, de osteoporose, de sarcopenia, e o que seria, vamos dizer assim, as recomendações para o público feminino. Sabe que eu costumo dizer que a natureza é madrasta da mulher, né? Porque a mulher entra na menopausa e ela deixa de ter um hormônio que é importantíssimo para melhorar o osso, para melhorar a força muscular. Então, quando a gente perde o estrógeno, você começa realmente a deteriorar. A mulher, ela para a natureza, ela passa a ser descartável no momento que ela entra na menopausa. Como ela não pode mais ter filhos se ela não tem o hormônio estrógeno, ela não é necessária mais para a natureza, porque a gente está aqui para procriar. Então, por isso que eu digo que a natureza é madrasta da mulher. A gente começa a ter osteoporose, a gente começa a desenvolver mais sarcopenia e mesmo a artrite ou a artrose acabam aumentando quando a mulher entra na menopausa. Então, há um tempo atrás se falava de fazer reposição hormonal. Por um período essa reposição hormonal foi demonizada e agora voltaram a teoria de que realmente vale a pena fazer a reposição hormonal. Então, como a gente está vivendo muito mais tempo, porque a gente tem outros recursos, né? A gente morria muito cedo. A gente morria tão cedo que a osteoporose começou a ser conhecida com o envelhecimento da população, porque antes as pessoas morriam antes de envelhecer e não tinha tempo de ter osteoporose. Então, com o envelhecimento, com a melhora de medicamentos para todas as outras patologias, a gente acaba sobrevivendo mais. E nessa sobrevivência, a gente tem que ver de que maneira a mulher realmente vai conseguir se proteger, porque entrou na menopausa, é uma mudança muito grande de tudo. Então, ela começa a ter uma perda extremamente importante de capacidade musculoesquelética.
o que acaba levando a uma piora da qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Acelera a sarcopenia também? Também, Tudo, né? os três são Os três. acelerados com a falta do hormônio estrógeno. Estrógeno é fundamental. Falando um pouquinho aqui do lado pessoal do consultório, é engraçado que o consultório, eu acho que de um médico, ele acompanha muito a sua geração. Então, eu que estou chegando nos 50, muitos pacientes que vêm no consultório têm mais ou menos a minha idade. E essa é algo frequente que eu vejo na questão feminina. Faz parte do meu interrogatório, da minha anamnese, perguntar como é que está essa parte hormonal. Não é exatamente minha área, mas entender isso eu acho que é importante. E é incrível a relação que eu vejo de dores com essa parte hormonal. Então, dores no geral, e dores às vezes assim, musculares, articulares, que muitas vezes são de difícil tratamento. Então, você cuida de toda a parte ortopédica, você faz uma boa fisioterapia, dá remédios, e você vê que aquela pessoa não melhora. Muitas vezes essa questão hormonal ela está envolvida. Então, é algo hoje para se discutir mais, eu acho, para se debater. Aí é uma questão mais da ginecologia, mas eu acho que é um tema que deve ser mais estudado e conversado. Né? Falando aqui muito da mulher, né? A gente sabe que a medicina também, como várias áreas na vida, tem um lado de olhar muito, às vezes, o homem, né? Às vezes quem está no controle, muitas vezes. E então eu acho que esse é um lado que a mulher ela precisa sim que se pesquise mais e que se avance nessa questão hormonal. Ela tem uma implicação importante. Nesse ponto só uma curiosidade aqui, porque eu sei que não tem a ver com a área de vocês, mas eu li um artigo dizendo que o estudo sobre as estatinas, por exemplo, foi feito praticamente com uma população quase 100% masculina, que hoje em dia está se percebendo que os efeitos das estatinas nas mulheres não é o mesmo efeito que se tem nos homens. Então, quando se faz pesquisa voltada só para os homens, ignorando que há uma diferença entre os organismos masculino e feminino, aliás, isso já mostra o viés, né, todo da nossa sociedade, perdão aqui pelo parênteses. Para a gente ir se encaminhando para o fim, infelizmente, que já estamos aqui com um horário adiantado, eu queria saber de vocês, assim, de uma maneira prática, que recomendações cada um teria para quem busca uma saúde, longevidade, através da atividade física, através de uma alimentação equilibrada, que se possa seguir numa rotina de dia a dia. Quem quer começar? Muitas vezes a gente dá recomendações que nem são factíveis, né? Então você fala assim, não, mas você tem que relaxar. Ah, claro, tenho que relaxar. Fácil. Medite. Você tem uma mãe que tem problema, você tem netos que precisam de você, você tem um monte de problema financeiro. E aí você fala, não, você tem que relaxar. Então, na verdade, o que eu acho procure fazer o melhor que você puder dentro da sua condição. Então, você sabe o que é certo. Então, o certo é poder relaxar, poder dormir bem, se alimentar corretamente, não comer muita fritura, comer comidas mais naturais. Faça o possível para isso. Mas se isso passar a ser um estresse na sua vida, eu vou aumentar o seu estresse. Então, não se estresse. Faça aquilo que você der conta de fazer. Você já sabe quais são as melhores condições. Então, não adianta eu colocar mais um estresse na cabeça de alguém que não vai ter condições de fazer mesmo. Mas eu acho que a orientação, alimente-se direito, durma bem, procure se estressar menos, procure se divertir mais. Tudo bem, você até pode fazer, mas não coloca isso como se fosse um peso. Se você não fizer isso, você vai piorar muito. Porque, pelo amor de Deus, eu não tenho condições. Então, é mais um estresse. Não estresse o paciente, mas procure orientar para que ele seja o melhor possível, que ele faça o melhor possível daquilo que ele tem condições de fazer. Muito boa. Olha, eu acho que você se preparar para envelhecer bem, para a longevidade, para mim é algo que você também precisa ter um pouco de dedicação, igual você se dedica, por exemplo, às vezes a parte financeira, às vezes o trabalho. Você precisa se dedicar um pouco a isso. E é algo que eu acho que você deve fazer o mais cedo possível. Especialmente talvez a partir dos 40 anos, né? Antes disso você nem pensa muito, mas agora a nossa geração, eu acho que ela está pensando muito mais em envelhecer bem, envelhecer com saúde.
E aí, o quanto antes você começar a se preparar para isso, como alguém que se prepara para ter dinheiro quando se aposentar, ou seja, dedicar tempo a isso, eu acho que é muito importante. E aqui, puxando sardinha para o nosso lado, eu vou voltar na atividade física. Para você fazer bem a atividade física, você tem que ter tempo para isso, você tem que dedicar tempo a isso. E hoje existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para que você faça pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana, ou 75 de atividade mais intensa. Mas eu acredito que o bom talvez seja você fazer mais que isso, seja você fazer praticamente todos os dias alguma atividade física. Então, eu acho que assim, é o que a Pérola falou, o estresse é muito difícil, especialmente numa cidade como a nossa, né, a gente administrar. A gente falou aqui da questão do sono, da alimentação, a gente nem falou até de alimentos muito processados. Acho que até vou deixar aqui, fazer esse gancho um pouco, que quando a gente come alimentos muito processados, a gente tem uma questão direta de, às vezes, ganho de peso. Isso claramente não é bom. O processados é muito industrializados, muito industrializados, exatamente. Então, assim, a gente tem um lado, claro, às vezes, de ganho de peso, que não vai fazer bem para uma articulação, né? Como se a gente, por exemplo, andasse dirigisse um carro pesado todos os dias, ele vai gastar muito mais rápido do que um carro mais leve, que ande com uma pessoa. Então, alguém que é mais magro vai estressar menos a sua articulação, sua cartilagem, não tenha dúvida disso. Agora, além desse lado, claro, do peso, esses alimentos, eles também inflamam o corpo. E hoje a gente está vendo cada vez mais artigos saindo mostrando que essas inflamações, diretamente, elas também vão agir na cartilagem e causar também mais desgaste, a questão da artrite que a Pérola colocou mais cedo. Então, esse é outro lado que também tem que ser cuidado, né? Então, aqui deixando a dica, né, o que eu falaria para as pessoas é realmente, no melhor possível, tentar fazer tudo isso que a gente falou, tentar principalmente se exercitar, exercício de força. Quero colocar aqui de novo. Outra coisa, eu fico puxando gancho, né? Mas outra coisa que eu preciso falar é cuidado com o impacto. A gente não falou disso, mas assim, eu que cuido de quadril, que é uma articulação de membro inferior, quem faz muita atividade com impacto, é difícil ele fazer bem feito isso a vida inteira. Geralmente, por exemplo, você vê uma pessoa de 70, 80 anos correndo maratona, que às vezes o pessoal adora mostrar e entrevistar. É difícil essa pessoa estar correndo desde os 20. Ela geralmente começou a correr mais tarde, porque não é fácil o corpo aguentar algo com impacto por muito tempo. No meu consultório, é típico o paciente que chega que faz muita coisa com impacto e você fala para diminuir, aumentar um pouco a carga de força. Então, aqui colocando, eu acho que você deve se exercitar bastante, especialmente exercícios de força e flexibilidade, movimento, e procurar essa vida o mais saudável possível, clássica, de tentar dormir bem, tentar se alimentar bem, tentar no melhor possível esse controle do estresse e dedicar tempo a isso. Acho que, como eu comecei falando, eu acho que é importante a gente entender que para você estar bem lá com 70, 80, você tem que trabalhar antes. Não adianta você chegar lá, ter uma vida totalmente desregrada e chegar nos 70 e falar, não, agora eu vou cuidar da minha saúde. Aí é um momento que você já tomou um monte de remédio, sua saúde provavelmente não dá mais para você recuperar. Então é cuidar dela o mais cedo possível. Você falou do gancho, lembrei eu de um questionamento aqui, falou de inflamação e falou de tudo, e a gente não mencionou nada, porque eu sei que não é a área de vocês, mas da interação das doenças metabólicas com essa parte músculo-esquelética também. Nossa, tem tudo a ver. É exatamente a nossa área, principalmente a área de artrite, né? Tá. Que hoje em dia ela mudou de nome, inclusive, porque eles chegaram à conclusão de que a artrose, ela tem um componente inflamatório tão grande que ela passou a chamar artrite. Ela mudou de nome. E esse componente inflamatório, uma das principais causas é a obesidade, que o Gurgel comentou também. A obesidade não só por causa do peso, mas por causa dessa inflamação. Então, a obesidade, principalmente abdominal, é a que mais traz inflamação para o corpo todo. E essa inflamação traz um desarranjo muito grande, e esse desarranjo muito grande acaba levando à degeneração de todas as estruturas. Então, isso é um negócio muito importante. E por que a musculação, Gurgel, que você chamou a atenção de novo para ela é mais importante? Porque é um exercício que você controla o tempo que você está fazendo, a intensidade, a velocidade, o limite do movimento. E é diferente de uma corrida, por exemplo, que você não controla nada disso, né?
você não controla o impacto que você está dando sobre a cartilagem. Então, você acaba degenerando muito mais fácil realmente essa cartilagem. Então, realmente, faz os outros exercícios menos, se gostar muito deles, mas a musculação é fundamental e ela é muito segura. Você sempre tem uma quantidade de exercício que você pode fazer independente do seu estado físico. Então, mesmo que você esteja muito caquético, você consegue fazer um exercício de musculação que vai ser um exercício controlado e que vai te trazer um benefício. Muito melhor difícil de machucar, né, fazendo a musculação. Se você tiver a cabeça, difícil de machucar, né? Porque às vezes você vai para uma academia e você se entusiasma com o corpo do outro lá que está bombado e vai fazer igual e você se machuca. Então, o juízo, né? A avaliação que você faz é muito importante. É importante, a Pérola falou uma coisa que é bem importante também diferenciar isso. Veja, fazer musculação, porque às vezes muitas pessoas, mulheres principalmente, falam, eu não vou ficar fazendo musculação porque eu vou ficar muito cheia de músculo. Não é isso, né? Não é necessariamente hipertrofiar para ficar enorme. Não é necessário isso. Melhor que não, de né? maneira nenhuma, de maneira nenhuma. É simplesmente para poder aguentar o dia a dia, carregar coisas, como eu falei, movimentos às vezes que você tem que fazer no dia a dia e que se você não tiver a força necessária, quando você vai envelhecendo ainda mais, você vai tendo lesão. Você vai, né? A gente está falando de lesão. Então, para prevenir lesões, é muito importante musculação. Aliás, a gente está fazendo vários ganchos, né? A gente vai ligando uma coisa na outra. Eu sempre gosto de recomendar para quem vai começar a fazer atividade física, para que faça um tempo antes de fortalecimento, né? De preparo da musculatura para fazer aquela atividade física. Então, quem estiver começando, né? Outra dica que eu dou para quem quer começar a fazer atividade agora, ouviu o podcast, gostou e tomara que a gente tenha atingido aí uma boa quantidade de pessoas, eu recomendo sempre que comece com o fortalecimento, de preferência com alguma boa orientação, e fazer 1-2 meses de fortalecimento, às vezes preparando até algum gesto esportivo. Então, eu quero começar a jogar tênis. Faz um fortalecimento, prepara bem o ombro, cotovelo, coluna, regiões que vão ser muito utilizadas naquela atividade que ela realmente quer fazer, gosta, para daí iniciar essa atividade. E não deixar de lado a musculação, senão vai acabar lá no meu consultório. Pensando bem. Tem seu lado bom também. Pensando bem aqui. Mas é isso. Perfeito. Aqui, tradicionalmente, a gente sempre encerra com uma mensagem de cada convidado sobre o tema. Quem gostaria de começar? Posso começar falando? Então, faça aquilo que você consegue fazer. Você já sabe quais são os danos de não fazer. O fato da gente estar envelhecendo pela primeira vez na história faz com que a gente tenha conhecimentos novos realmente e que você comece a se preocupar com coisas que você não se preocupava antes. Eu tenho certeza absoluta que os nossos avós nunca ouviram ninguém falando vai fazer atividade física, que atividade física é importante, porque eles não viviam o suficiente para ter problemas da velhice. Então, com o envelhecimento, a gente vai piorando sem dúvida nenhuma tudo isso. E agora que a gente sabe, vamos cuidar disso, vamos passar isso para os jovens. O problema é que os jovens, eles falam assim, imagina, isso não vai acontecer comigo, eu tô ótimo, não vai nunca acontecer. E aí ele só se dá conta quando acontece, quando ele já tá mal, e aí ele fala, puxa, mas eu perdi tanto tempo da minha vida sem fazer nada, fumando, comendo coisas erradas, sem dormir, então fazendo tudo ao contrário. Então, vocês já sabem o que tem que ser feito. Façam o que vocês conseguirem fazer. Rick? Eu acho que eu vou, de novo, talvez só reforçar o que eu falei da última vez, que é dedique tempo a isso. Tudo na vida, para que a gente, né, para que aconteça, a gente tem que dedicar um esforço para isso. Não adianta falar e não fazer. Então, eu acho que de tudo que a gente falou, eu vou puxar novamente sardinha para o nosso lado. Atividade física, fortalecimento, faça, comece. O quanto antes. A gente sempre estimula, às vezes, até criança a fazer exercício físico e depois esquece disso. E na idade adulta e na idade mais avançada, muito importante. Então, acho que o que eu quero deixar de semente nesse podcast é que as pessoas façam exercício físico, especialmente exercícios de fortalecimento. Se isso ficar, eu já estou satisfeito. Se tiver que escolher uma das coisas, a atividade física é a mais importante. Então, de todas essas. Atividade física ela é comum a
todas as doenças, todas. Não existe uma doença hoje em dia que você não fale vai fazer exercício que vai te ajudar. Então, ela é o centro da qualidade de vida e da longevidade, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é o melhor remédio, né? Para isso é também atividade física. Perfeito. Lu, tem alguma pergunta para a gente encerrar? Gente, eu só tenho agradecimentos a fazer aos nossos convidados. Parabéns, Henrique, parabéns, Pérola. Muito obrigada por essas informações. Vocês prestaram aqui hoje um serviço de utilidade pública muito importante. Eu adorei. Quero muito que muita gente escute, porque é fundamental ouvir vocês. Muito obrigada. Vou estender meus agradecimentos, assim, honradíssima com a presença dos dois. Adorei ouvi-los e realmente foi um tema muito interessante. Tenho certeza que será um sucesso. Infelizmente, estamos chegando ao fim desse episódio. Queria pedir a todos que se inscrevam no canal, que curtam o episódio, que nos acompanhem nas redes sociais. Nós temos o Instagram da associação, que é o @ajufespoficial. Nós viremos aqui agora durante esse semestre com algumas novidades também do nosso centro de estudos. Então, por favor, continuem nos seguindo e agradecemos a audiência até esse momento. Até a próxima. Obrigada.